Bom dia! Começa agora o Proclamação, programa da Convenção Batista de Pernambuco, que deseja levar até você, nas manhãs de segunda a sexta, uma palavra de alegria, amor e esperança. Durante essa semana estamos falando sobre a vocação pastoral, com depoimentos e mensagens sobre o assunto. Também temos conhecido a pastores da nossa Convenção Batista de Pernambuco através dos testemunhos do chamado de Deus para suas vidas. Acompanhe. Pastor Marcos Estelin, sou natural de Jaboatão. Recebi o nome de Estelin porque não pôde ser dado meu nome, que era Stalin. Então recebi o nome de Estelin aportuguesado. E eu comecei a pregar nas igrejas com 13 anos. Hoje eu cheguei aos 70. Eu vou resumir, porque se for falar muito. E nessa caminhada eu agradeço a Deus, porque nós fizemos algumas campanhas, como Pernambuco 100% para Cristo, como também uma grande concentração no 13 de maio com um coral de 1000 vozes, onde reunimos e distribuímos a partitura dos hinos para as igrejas, ensaiar o mesmo hino, e depois nós fizemos a apresentação no 13 de maio. Olha, se eu digo ser crente é erguer na vida um santuário. E ser pastor é ouvir o chamado de Deus. Porque não adianta fugir do chamado. O Deus que chama, é o Deus que garante, é o Deus que nos dá esse espaço e esse privilégio de ser pastor. Primeiro, o ministério pastoral começa no lar, começa com a família. Ser pastor da sua própria família, no seu próprio lar. Deus me deu a oportunidade de eu ficar na minha própria cidade, Jaboatão. Então, o meu chamado por Deus foi desde criança, e a confirmação do ministério é o resultado. Em 89, eu tive um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Foi no dia do meu suicídio. Jesus me resgatou ali de uma maneira sobrenatural. Foi na hora do meu pulo do 3º andar. E eu senti como um impacto muito grande, me jogando na parede para trás. E dali, só bênção aconteceu na minha vida. Tive a grande necessidade de ler a Bíblia. Eu lia cerca de 12 horas por dia. Aí alguém pode perguntar, você não trabalhava? Não, eu vivia de renda. Naquela época dava para viver de renda. E eu aprendi a Bíblia só, fazia vigílias com a Bíblia, sozinho também, orando e buscando conhecimento. Depois um pastor me convidou para eu ir para o seminário e eu aceitei. Mas não queria ser pastor. Eu sabia a dificuldade de ser pastor. Eu queria ser só um seminarista, aprender a palavra e terminar ali. Mas, infelizmente, não foi do jeito que eu queria, ou felizmente. Porque nós, na realidade, não escolhemos. É Cristo que escolhe a nós. Jesus disse lá em João 10 que o verdadeiro pastor daria vida pelas ovelhas. O pastor aqui na terra tem que negar-se a si mesmo. Muitas vezes nós negamos a nós mesmos, às vezes deixamos as nossas famílias, vamos para uma excursão, deixamos nossos filhos. Ser pastor é fazer a vontade de Cristo, não é fazer a sua própria vontade. Então, pastor para mim é estar no centro da vontade de Deus. Pastor Alderi Dantas, pastor da Igreja Batista do Arruda e presidente da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, secção Pernambuco, traz um novo dia de mensagem com o tema vocação. Vamos assistir? Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Você, meu amigo, você, minha amiga, que nos assiste nessa manhã. Que a graça bendita do nosso Deus esteja no seu coração, na sua vida, na sua família, que Deus te conceda um dia de muita paz, de muita proteção. Estamos refletindo sobre a vocação pastoral. E hoje eu gostaria de recorrer às Escrituras Sagradas, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, quando as Escrituras nos revelam: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no ministério. O que eu gostaria de enfatizar nessa manhã, meu querido telespectador, é acerca das limitações
humanas do exercício do ministério pastoral. O vocacionado é alguém que se qualifica, se prepara, primeiro aos pés de Deus, humildemente dependendo do Senhor. Segundo, participando dos eventos e das oportunidades que a própria denominação, a Ordem dos Pastores, a Convenção Batista Estadual, seus órgãos afins, auxiliares, promovem. Tudo isso visando agregar o conhecimento, agregar fatores para que ele exercite bem o seu ministério pastoral. Mas, acima de tudo, ele precisa fortalecer-se no Senhor, em Deus. Porque o pastor, o vocacionado, é um ser humano. Ele sente tristezas, alegrias, decepções. E o dia a dia, o peso de cuidar de 100, 200, 1000 vidas diariamente no exercício do ministério pastoral, em um dado momento da vida, isso exerce uma pressão, um estresse e um peso. Cuidar de pessoas, ter a responsabilidade do aconselhamento, a orientação acerca de temas cruciais da vida de alguém. Para um pastor sério, comprometido com Deus, com a palavra de Deus, que leva a sério a sua vocação, o seu chamado, isso é muito importante e é muito pesado também. Por isso que ele precisa dedicar-se à oração e a uma vida devocional sistemática para adquirir os recursos espirituais necessários para o bom exercício, a boa condução, para que no momento em que a sua ovelha, no momento em que aquela pessoa mais precisar de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, de uma palavra de Deus, o pastor não corra o risco de, movido pelos estresses, pelas dificuldades do dia a dia, ele se perder naquele aconselhamento. Portanto, o que o texto de 1 Timóteo 1,12 nos revela nesta manhã é que o pastor primeiro deve dar graças a Deus por ter sido chamado, por exercer o seu ministério com satisfação, não com murmúrio, com alegria, não com ressentimento, e reconhecendo que quem fortalece a sua vida, as suas emoções, quem o qualifica, o habilita, o prepara, é Jesus Cristo. É assim que o texto revela. O texto não disse que foram suas qualidades pessoais que o levaram ao ministério pastoral somente, mas o texto diz que Deus julgou fiel, sincero, predisposto a obedecer, a cumprir. E diz o texto bíblico que nós compartilhamos nessa manhã: pondo-me no ministério. Meu querido pastor, meu querido irmão vocacionado, leve a sério esta prerrogativa divina, excelente de Deus na sua vida. Foi Deus que te colocou aí. Você, meu irmão, minha irmã, você que tem a alegria, a satisfação, o prazer de ter perto de você um vocacionado, um pastor, um sacerdote. Valorize isso. Ore pela vida dele. Ajude-o nos momentos em que ele mais necessita do seu apoio. Naqueles momentos mais cruciais, ele vai precisar da sua oração, ele vai precisar do seu apoio, ele vai precisar da sua compreensão. Não dê uma exigência maior a um pastor do que você daria a qualquer outra pessoa, talvez da sua família, do seu grupo de relacionamento. Ajude-o, compreenda, tolere, pratique com seus pastores os frutos do Espírito, a bondade, o amor, a mansidão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus toque o seu coração e que o Espírito Santo do Senhor te ajude nesse sentido. Deus o abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir. Já esperamos ansiosamente pelo encontro de amanhã. Fiquem na paz que excede todo o entendimento e até amanhã. A paz e o amor de Cristo.